Boa noite, irmãos. Salmos 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês estão alegres? Amém. Amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, misericórdia. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, pela Tua permissão, Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, e pedimos, Senhor nosso Deus, o Senhor venha estar conosco nesta noite. Que a Tua palavra, Pai, possa falar no meu coração, no coração de cada um aqui, Pai. Que possamos aprender mais e mais da Tua palavra e praticar, Senhor, aquilo que aprendemos, para que muitas almas sejam alcançadas. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa cada família aqui, Pai, apresentada. Senhor nosso Deus, abençoa o pastor Joel, para a irmã Rita em viagem, que esteja com ele naquele avião, guardando e protegendo, que ele possa chegar sob a tua direção. Pai, nós pedimos, Senhor nosso Deus, o Senhor venha estar abençoando esses louvores, e tudo que vamos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e te pedimos essa bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos ainda de pé, vamos cantar o hino 366. Beleza.
Ainda de pé, vamos ler nossa leitura responsiva, que se encontra em Salmo, capítulo 145, 10 a 21. Vamos começar aí, irmão, depois todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Farão a glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notória e o teu poderoso peito e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás a vida. Abre a mão e satisfazes de benevolência a todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem, atende-lhes o valor e o salva. Todos. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Amém. Eu vou pedir ao nosso irmão Maciel que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em tua casa, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra. Amém. Ó Senhor Deus, nos ajuda hoje, ó Pai. Fala conosco através de cânticos, Senhor Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus fala conosco hoje, ó Pai, para a tua vontade, Senhor, tua honra e tua glória, Senhor Deus. Amém. Ó Pai, eu te digo para essa igreja, que o Senhor continue abençoando a cada um que está à frente desse trabalho, Senhor Deus. Amém. A cada irmão, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, que estão impossibilitados de estar aqui hoje, ó Pai. Que o Senhor também, ó Pai, possa estar curando conforme a sua vontade. Amém. Mais uma vez eu te peço, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, através da palavra de hoje. Cuida do pregador, Senhor Deus, sabe? Esteja com ele, Senhor Deus, que as palavras dele, ó Pai, sejam realmente do teu Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo, eu te agradeço desde já. Amém. 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 Vamos ainda de pé, vamos cantar o hino 354. Os irmãos que estejam preparados para o dízimo e as ofertas. Está com a oportunidade.
Ainda tem mais um canto ainda, né? Glória para sempre. Tem mais um canto. Corinho, né? Tem. Tem mais um alto? Esse foi aí, né? É esse aqui. Glória pra sempre ao Cordeiro.
essa participação, mas ainda não está marcado aqui, mas vou chamar a irmã Sônia para apresentar os visitantes e depois nós damos a leitura nas partes especiais. Certo? Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui na casa do Senhor. E estou muito feliz aqui em poder apresentar os nossos queridos visitantes, né? Eu vou começar com o pastor Douglas, que será o pregador desta noite. Estejam na igreja orando por ele. Por gentileza, o pastor Douglas fique em pé. E a sua querida esposa, nossa irmã Rebeca. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Sintam-se em casa. Essa é a família de Jesus. Muito obrigada. Vamos agora conhecer o nosso irmão Lucas. Muito obrigada, irmão Lucas, pela sua presença aqui conosco. É uma alegria para nós. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos conhecer o nosso irmão Alex. Irmão Alex, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua presença conosco aqui. Vamos conhecer a nossa irmã Gláucia e o esposo dela, o irmão Cleiton. Ao casal, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Estejam na casa de vocês, a casa do Senhor. Irmão Zeni, que está retornando, nossa querida irmã Eugenie, nosso irmão José Lima, que já são da casa, né? Conhecidos há muito tempo, mas é sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso irmão Josias, muito obrigada, irmão Josias, seja bem-vindo em nome de Jesus. E mais uma vez também o nosso irmão pastor Brian. Aqui, irmão pastor Brian, seja bem-vindo sempre em nome de Jesus. Em nome da primeira igreja batista de Paulínia, nós queremos agradecer a presença de todos aqui em nosso meio. É uma alegria muito grande. Sintam-se em casa, essa é a família de Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e essa família e mais outras tantas é a família que irá morar no céu, né? E agradeço também a presença dos irmãos queridos que estão aqui essa noite também, né? E sempre são bem-vindos em nome de Jesus. Não sei se eu esqueci de alguém. Hoje eu não dei nem fora, né? Muito obrigada, irmãos. Que Deus os abençoe grandemente. Deus abençoe cada irmão visitante. São raízes daqui, né, da nossa igreja. Nós estamos honrados com a presença dos irmãos. Eu quero chamar a irmã Patrícia para um louvor.
participação. Mas, como o irmão gosta de fazer uma parte especial, eles não estão aqui. Eu teria muita vontade, se soubesse também. Eu tenho orado a Deus para que Deus me coloque esse dom. Eu não tenho ainda de estar aqui na frente do banco. Mas a gente ora a Deus e peço os irmãos que estejam orando. Eu gosto de fazer parte especial. Mas não tendo mais parte especial, eu convido ao pastor Douglas, que vai nos fazer a mensagem, que Deus esteja com ele, que essa mensagem venha falar aos nossos corações, saímos daqui do pecado com ela. Deus abençoe. Oi, boa noite. Povo de Deus amado. Nessa a gente vê aqui, a gente fala que é com muita felicidade que a gente vem aqui e a gente está aqui, né? Maravilha, gente, é algo que a gente ali, nós, mas a gente ali, os pastores, mas a gente fala que é uma felicidade imensa o fato de a gente estar aqui e a gente se sente amado demais aí por absolutamente a todos vocês, mas então assim, a todos os homens que vieram aqui, eles voltaram falando assim, como que aquele povo é hospitaleiro, assim, como que eles receberam a gente super bem, mas então eu estava super empolgado de vir, mas eu estava assim, de certa parte ansioso, mas nessa de estar aqui, é de ver, mas eu vou chegar lá, mas essa semana falando assim, a mesma coisa, mas então falar, mas o quanto que a gente aí hoje, né, mas esse último dia, né, que a gente já vai estar vindo, mas assim, falar como que todos os homens amaram o fato de vir aqui e de ver vocês. Amém. Tá bom? Junto com isso, eu também, assim como a Sônia falou, privilégio demais. Eu faço parte ali de um dos pastores, ali junto com o Brian, Alex, e com um super pastor amigo meu também, o famoso Kaique, que ele veio aqui acho que dia 29 de outubro, né? Mas falar que é o quanto que a gente amou, de esse ouvido, bastante feedback positivo e bastante amoroso de vocês. Entendeu? Então eu queria te convidar, por gentileza, a ir comigo na carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 12, 13 e o 14. Assim diz: portanto, o pecado em vosso corpo
é a fim de obedecerdes aos seus desejos, mas, ou apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado ele não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu queria que a gente orasse aqui juntos. Pai, ó Senhor, assim como diz mais esse texto, ajude a gente, Pai, que a gente não seja dominado, Pai, que a gente não seja dominado pelo pecado, mas que nós possamos ser dominados pelo Senhor, Pai, em nós. Pai, ajude a gente a fugir de toda maldade, de todo engano, e ajude a gente, Pai, a viver uma vida submissa à Tua santa palavra, Pai. Pai, assim nós oramos aqui juntos como Teu povo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Eu queria te convidar para sentar. Mas essa logo de cara, mas a gente se depara nesse versículo 12 com essa palavra bastante importante, chamada portanto. Mas logo de cara a gente olha e a gente vê, mas essa palavra é chamada portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Essa palavra, ela é a famosa conclusão do raciocínio anterior de Paulo, ou seja, tudo aquilo que a gente vai ouvir hoje é a famosa conclusão de tudo aquilo que Paulo expôs no capítulo 5 e do 6, do verso 1 ao verso 11. Então, nós só iremos entender juntos essa conclusão, mas é do pensamento do Paulo, mas é do verso 12 ao verso 14, mas aqui é o nosso texto, partindo de versículos anteriores, que diante disso eu vou, aí eu já vou ver se eu explico aqui agora, desde o capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 21, mas só que eu não vou ler do versículo 12 ao versículo 21, eu só queria ler aqui agora somente o verso 12, assim diz: portanto, assim como o pecado veio no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. No verso 12, Paulo mostra, Adão sendo mais o cabeça, o representante de toda a raça humana, por ele ser o cabeça da humanidade através da sua desobediência, mas através da desobediência de Adão, por conta dessa desobediência, esse pecado, ele entra no mundo, e a partir da desobediência de Adão, todos nós nascemos debaixo do
pecado e debaixo da condenação eterna, sendo todos nós responsáveis pelos nossos pecados. Então, agora olhe só um pouquinho adiante no versículo 14, mas é que diz assim: no entanto, mas essa morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Agora a gente entra, mas a gente se depara no cerne do pensamento de Paulo, mas todo verso é extremamente importante, todo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção mas essa de forma específica, no final desse verso é que diz: Adão, que é a figura daquele que haveria de vir. Então, mas olha só o que o texto diz: Adão, mas ele é a figura daquele que viria. Quem que é, mas esse homem é que viria? Mas o que o texto está querendo dizer? Adão é a figura daquele que viria. Mas então é o que o texto quer dizer, mas é que Adão, ele prefigurou, é aquele que haveria de vir, assim como Adão foi o representante, assim como Adão foi o cabeça de uma raça humana, aquele que haveria de vir também seria o representante, não de toda a raça humana, mas de um povo. Da mesma forma como Adão foi representante de toda a raça humana, alguém que, da mesma forma como Adão, ele viria também como o representante de um povo. É isso que o texto está querendo dizer. Mas ele usa, essas duas pessoas, esses dois representantes. Jesus é o nosso representante. Jesus, mas ele é esse representante do seu povo. E quem que é esse povo? São miseráveis pecadores que foram salvos, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. São homens e mulheres que, assim como, mas esse texto mostra, eles nasceram em pecado. E Adão era o nosso representante. Mas é assim como esse texto diz, que Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Então viria outro que seria um novo representante de um novo povo. Mas então, com isso tudo, Paulo, ele inicia, ele já começa a falar de dois povos, de dois povos distintos, de dois povos diferentes. É aqueles que são de Adão, que são todos aqueles que nascem mortos em seus delitos e pecados, são todos aqueles que vivem com os seus membros de uma forma, assim como é o texto que a gente leu, que usa os seus membros como instrumentos de injustiça. Todos eles são de Adão, mas é o seu antigo
representante. É isso que Paulo ele quer dizer. Mas todos aqueles que jamais estão em Jesus, essas pessoas, é um povo diferente. É um povo que foi liberto do domínio, do governo, do pecado, e são capazes, pela misericórdia de Deus, a viver uma vida em submissão à vontade do Senhor, e usa os seus corpos como instrumentos não de injustiça, como aqueles que são de Adão, mas aqueles que usam os seus corpos como instrumentos de justiça. Mas então Paulo ele faz essa diferença. Aqueles que são de Adão e aqueles que são de Jesus, aqueles cujo ainda o seu representante Adão, e aqueles cujo seu novo representante é Jesus. Mas então eu quero dar uma certa sequência, vamos dar um pulo lá no versículo 18 e versículo 19, que diz assim: portanto, assim como por um só, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque assim como pela desobediência, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Então, olha só, repare como que é importante. Mas repare, Paulo falando duas vezes no versículo 18, por uma só e por um só. E duas vezes no verso 19, de um só e de um só. Com base nas ações de um só, todos foram constituídos pecadores, sendo eles responsáveis de seus pecados, e com base nas ações de um só, muitos são constituídos justos diante de Deus. É isso que Paulo ele quer, mas ele quer fazer com que o povo de Deus entenda que, que da mesma forma, de um ato de um único homem, todos foram feitos pecadores, todos nasceram pecadores, assim como eu disse, mas todos responsáveis de seus pecados. Mas é da mesma forma, por um só ato de um outro homem, muitos serão feitos justos diante de Deus, perdoados diante de Deus. Então, por meio da obediência de um só, aqueles que Jesus representa são justos. Os seus olhos são abertos e libertos do domínio desse supergoverno do pecado. Eu queria que a gente assim, algo bastante importante. Eu queria dizer algo bastante importante, que é aqui onde a gente está. Pode ter, ou você está em Adão, sendo
sendo governado pelo pecado, obedecendo e se sujeitando aos seus desejos que não são bons, tendo vivido uma vida, é assim como ele fala, mas aqui no nosso texto-chave, vivendo com todos os seus membros, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso corpo, como instrumentos de injustiça. Tudo isso mostra que ainda, mas o representante dessa pessoa não é o Senhor Jesus, mas ainda é Adão. Ou você, que é a boa notícia, ou você está em Jesus somente, que você foi sepultada com Ele no batismo, e se você hoje falecer, se Ele te chamar, você vai estar diante dele, e Ele fala o seu nome, fala justo, perdoado, mas através do meu Filho, através de Jesus. E aí agora eu queria fechar, antes da gente ir para o nosso texto, que é o versículo 20 e o versículo 21. A lei veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus, é o nosso Senhor. Aqui o que Paulo está querendo dizer é que a lei que Deus deu à nação de Israel nunca foi dada como um caminho de salvação ou de justificação, mas ela foi dada para calar a boca dos homens que achavam que poderia ser justificado, ser perdoado pela obediência aos mandamentos. Mas então a lei, ela evidencia, é o nosso pecado, ela mostra, é a nossa necessidade, que nós temos um substituto, ou que nós necessitamos desesperadamente de um substituto, é aquele que obedeça perfeitamente no meu lugar, é aquele que viveu, é aquele que obedeceu, é aquele que morreu no meu lugar. Mas então a lei evidencia o quanto nós necessitamos de um substituto, de alguém que nos substitua perfeitamente diante do Senhor, um novo representante, que não seja Adão. Mas então, é isso que ele está dizendo. A lei aponta para o único que conseguiria vivê-la e obedecê-la perfeitamente. A lei não consegue vencer realmente e não vence o pecado, mas a graça concedida aos discípulos de Jesus, ela reina sobre o pecado. Então aí a gente entra no capítulo 6. Mas eu só queria ler super rápido, é o versículo 1 e o versículo 2, só para a gente entender todo esse pano de fundo. Aí ele diz assim, capítulo 6, é o verso 1 e o verso 2. Que diremos então?
permaneceremos no pecado para que a graça de Deus se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Então Paulo começa a responder todos os seus oponentes que ensinavam outro evangelho segundo o ponto de vista dos oponentes de Paulo. Eles ensinavam que era possível o discípulo de Jesus permanecer, viver, se submeter, vivendo na prática do pecado. Isso é um outro evangelho. Isso não é o que a Bíblia ensina. Mas então Paulo está desesperado a ponto de ensinar novamente o verdadeiro evangelho para eles, que vocês não estão mais em Adão. Vocês professaram a fé no Senhor, mas então vocês foram sepultados com Ele no batismo, e agora vocês devem viver em novidade de vida. Mas então, aqui ele fala que é Adão sendo esse representante, todos aqueles que estão fora de Jesus, todos aqueles que estão fora de Jesus, cuja a vida é marcada pela desobediência à famosa palavra de Deus. Era impossível que essas pessoas faziam parte do corpo do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Mas, então, por isso que ele discorre do versículo 1 ao versículo 11, dizendo que não, que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não permanece, ele não vive, ele não se submete à prática do pecado, mas que o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que professa a sua fé no bom pastor, a sua vida, ela é marcada por uma vida de arrependimento. Então, é aquele que faz essa profissão, mas através do batismo, a sua vida já não é mais marcada por uma vida como que se fosse a de um ímpio, mas é uma vida marcada por arrependimento, é marcada por fé, mas é marcada por mais um desejo santo de se submeter a tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas então é isso que ele está dizendo. E eu amo ali, mas quando já acontece ali na nossa igreja, as assembleias. E ainda mais assim é quando a gente vai receber novos membros. Mas quando acontece, mas é quando a gente vai votar, e quando a gente ouve várias pessoas que o Senhor salvou, vindo aqui na frente, falando como que o Senhor resgatou elas, como que o Senhor salvou elas, e elas, implicitamente, elas falam dessa verdadeira mudança na vida delas. Então é impossível que aquele que professou a fé no Senhor viva como aquele que nunca professou a fé no Senhor. Mas então é o que Paulo faz no
mas é no 5 e no 6, mas é da mesma forma como a gente chama a nossa família, os nossos irmãos para irem na nossa casa. E o que a gente faz? A gente vai lá na mesa, a gente pega uma toalha bonita, mas a gente estende na mesa, nessa a gente pega os nossos talheres ali guardados, a gente lava, né, aqueles que a gente nunca usa, mas a gente deixa, aquela mesa linda, aí vem as visitas, ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está preparando a mesa para o jantar, para o momento mais importante, né? Mas então Paulo, ele busca preparar, mas essa mesa inteira, para que ele chegue e fale. No versículo 12: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Paulo é algo que é super importante da gente entender. Paulo, ele estava direcionando essa super carta àqueles discípulos do Senhor, mas não pessoas que não sabiam quem era o Senhor. Mas então Paulo, ele destina, mas essa carta a todos aqueles que já tinham sido salvos. Mas então esse tipo de exortação que Paulo faz ao longo da carta, isso é impossível para aqueles que não nasceram de novo. É impossível. Impossível aqueles que nunca nasceram de novo, eles viverem como aqueles que nasceram de novo. É impossível. Então, Paulo destina mais essa carta aos crentes cujas pessoas tiveram o seu coração completamente mudado, porque a salvação que Jesus conquistou os libertou deste domínio, deste governo, e agora todos os discípulos já não fazem mais parte do povo cujo o seu representante era Adão, cuja velha natureza foi crucificada, mortificada com ele, para que o corpo que fosse destruído não seja mais dominado e governado pelo pecado. Povo amado, e igreja amada, quando nós vemos, mas o batismo, né, ali, quando a gente vê ali as pessoas descendo as águas, mas nós estamos vendo miseráveis, pecadores, que eles viviam sendo governados pelo pecado, mas através da salvação em Jesus, vemos esses piores pecadores, que antes eles estavam destinados à santa ira de Deus, eles sendo sepultados com o Senhor Jesus na morte pelo batismo e ressuscitados dentre os mortos para andar em novidade de vida para a honra do Senhor. Então é um milagre toda vez que a gente olha, mas o batismo, a gente tem que se humilhar diante do Senhor, porque o batismo é um ato público daquilo que já aconteceu aqui dentro.
não é no batismo que acontece a salvação. Não é, mas não é pelo batismo é que nós somos salvos. Não! Mas o batismo é uma evidência. O batismo é algo público daquilo que já aconteceu no nosso interior. Então, toda vez que a gente vê pessoas sendo já super batizadas, nós estamos vendo um milagre. Nós estamos vendo pessoas que viviam sendo governadas pelo pecado, mas agora elas foram libertas, mas através do sangue do seu Filho Jesus. Então, mas algo que é super importante a gente saber que a vida de um discípulo ou uma discípula de Jesus não é um super modelo de perfeição. Não é esse um modelo que a gente olha e fala assim, aquela pessoa não peca. Não, peca. Ela não é um modelo de perfeição, mas ela é um modelo de santificação. Nós não somos modelos de perfeição, mas nós devemos ser modelos de santidade, de ódio pelo pecado, mas um desejo santo em viver uma vida para e com o Senhor. Então, quando Paulo fala no verso 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mas estava alertando os discípulos de Roma, mas também ele estava nos alertando hoje, aqui agora, para tomarmos cuidado com o falso ensino e ao mesmo tempo nós negligenciarmos as práticas espirituais que nos conduz a uma vida de santa e a uma vida que honra o nome do Senhor. O Senhor, ele já nos deu meios para que, pela sua misericórdia, mas graça, nos esforcemos e lutemos diariamente em não permitir que o pecado reine, mas em nosso corpo. E igreja amada, é muito fácil e bem sutil ficarmos menos sensíveis ao pecado, mas de forma lenta. Mas esse pecado, que algo era super sério, aos poucos ele acaba não sendo tão sério assim. Ele acaba ficando mais acessível, ele acaba ficando não mais tão horrível como ele era antes. Mas então, se nós abandonarmos as práticas espirituais, nós ficamos mais sensíveis, não para com a vontade do Senhor, mas nós ficamos mais suscetíveis para com o pecado. Mas então o Senhor, ele nos deu alguns meios de graça para a gente fazer com que esse pecado nós não sejamos dominados. Mas o Senhor deu esses meios para que nós não fiquemos
impacientes, mais facilmente super irritado, e se a gente está dirigindo, aquela pessoa fecha a gente rapidamente, a gente se exalta, mas então, mas o Senhor, Ele nos deu meios para que esses pecados que eles venham de forma bem sutil, ele seja completamente afastado. Então, eu vou falar somente 4, mas o Senhor, Ele nos deu a sua palavra, de que nós podemos ouvir o Senhor, lendo, meditando na palavra dEle, e isso é a misericórdia dEle, o fato de a gente ouvir o Senhor. Poxa, eu quero ouvir bastante o Senhor falando comigo, a gente ler, a gente meditar, aqui na famosa palavra dEle, e à medida que eu e vocês, que a gente lê, que a gente medita, e que a gente se submete em amor e alegria, nós automaticamente estamos afastando toda super sutileza de pecado que a gente pode ser governado. Olha só aquilo que o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, é o meio que o Senhor usa para que esse pecado não venha de forma sutil, a gente guardar, a gente memorizar, a gente se submeter à palavra do Senhor, e junto com isso a gente vence esse pecado através da nossa vida de oração, e sozinho em nosso tempo devocional é excelente, mas o quanto que eu quero encorajar todos vocês a terem uma vida de oração em comunidade, mas entre vocês conversando uns com os outros, falando sobre os seus pecados, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus temores, algo que vem te machucando a todo momento. Sempre vemos nas cartas do Novo Testamento isso aqui, uns com os outros, a todo momento a gente vê Paulo falando e os outros homens falando uns com os outros. E a outra coisa que nos ajuda, mas outro meio que ajuda a gente mas exatamente o povo de Deus, exatamente a igreja, a vida da igreja é o meio de vivermos em santificação, os cultos, a exposição da palavra, os louvores, mas a super reunião de oração, a orarmos uns para com os outros, a tão esperada escola bíblica. Então, durante a semana, a vida da igreja em prática, mas os nossos amados irmãos estudando a Bíblia uns com os outros, mas isso vai nos ajudar, e quão boa super notícia é sabermos que o povo de Deus nos exortará. Quão boa notícia é nós sabermos que a igreja vai nos exortar, vai nos corrigir, vai nos aconselhar. Tudo isso mostra o quão nós dependemos uns dos outros para que o pecado não reine no nosso corpo. E os louvores, quão encorajador
mas é toda a igreja reunida, junta, louvando, cantando, em uma só voz ao Senhor, todos dizendo alto aquilo que eles creem, é aquilo que eles morrem por isso. Nós estamos concordando com tudo aquilo que está sendo dito, é ali, mas nós estamos juntos, adorando e cantando ao Senhor. Mas então, de forma super geral, é os meios que o Senhor usa para que o pecado não reine em nosso corpo. Número 1, e acima de tudo, foi que o Senhor Jesus destruiu esse governo que tinha sobre nós. Segunda coisa, de que Ele nos concedeu meios para que nós vivamos em arrependimento continuamente, diariamente. O Evangelho sendo lido, ele sendo orado, ele sendo anunciado, ele sendo vivido, mas exatamente nesse momento do povo de Deus. Por isso, somente o povo de Deus, a igreja, pessoas que foram salvas em Jesus, se submetendo à famosa palavra dele, em obediência, conseguirão viver ainda neste mundo caído. É uma parte do gostinho que viveremos por toda a eternidade. O povo de Deus é agora. Nesse exato momento, a gente já pode ser pessoas felizes, pessoas alegres, e a gente já pode experimentar, mas a gente não vai experimentar tudo, mas tudo é só quando o Senhor voltar. Mas a gente já pode experimentar, mas um gostinho de leve, pequeno, de tudo aquilo que a gente, como povo de Deus, vai experimentar no céu. Mas então, eu quero te conduzir ao versículo 13 e ao versículo 14. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado ele não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus irmãos, ainda neste corpo, até a volta de Jesus, ou quando Ele nos chamar, nós iremos sofrer com o nosso pecado. É uma luta constante em nosso coração. Nós lutaremos firmemente contra o pecado, se agarrando no nosso bom pastor. Nesse verso, Paulo está dizendo que eles precisariam viver como pessoas que passaram da morte para a vida, pessoas que antes estavam mortas, mas estavam vivas por causa de Jesus. Eles ainda são tentados, é o povo de Deus ainda, nós sofremos ainda muitas tentações, muitos desejos que não são bons.
Nós sofremos por muitas coisas, porque nós ainda sofremos os efeitos do pecado. Nós não somos mais governados pelo pecado, mas nós ainda sofremos e muito os efeitos do pecado. É o nosso Senhor e Rei, mas o nosso Criador, Ele tem todo o direito sobre nós. Ele nos fez, é a sua imagem, é a sua semelhança, para que nós refletíssemos Ele mesmo, e os membros dos nossos corpos só é possível refletir é a sua santidade e seu ódio santo pelo pecado. Se você está enxertado na videira verdadeira. Ouçam aquilo que João diz em João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são meus ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Permanecerem em Jesus os nossos corpos, mas os nossos corpos serão instrumentos de justiça. Fora de Jesus, os nossos corpos, eles vão ser, e eles já serão, mas instrumentos de injustiça. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito fácil isso acontecer se não estivermos andando como o Senhor Jesus. Todos nós, todos os dias, mas devemos ir diante do Senhor e depender, mas é dessa comunidade local. É impossível a gente viver uma vida de santidade, é impossível a gente viver uma vida que honra o Senhor longe do povo dele. É isso que ele está assim, nos ajudando. Então, é quando ele fala no versículo 14 que o pecado ele não terá domínio sobre vós, mas isso é uma afirmação real que já é verdadeira a respeito de todo discípulo de Jesus genuíno. Essa afirmação é uma promessa de que o pecado ele não reinará na vida do povo de Deus. Quando ele fala isso, pois o pecado não terá domínio sobre vós. E aí ele diz, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo mas ele não está querendo dizer que o discípulo do Senhor, mas ele é livre, ele é livre para guardar as exigências da famosa palavra de Deus. É livre? Não é isso que ele está dizendo. Em vez disso,
Paulo diz que como a posição é do discípulo mas é do Senhor, mas é diante dele, se fundamenta na justiça do Filho dele. Mas então, é o fato de nós sermos aceitos pelo Senhor, não é baseado nas exigências, na obediência da lei, mas nós somos aceitos através da obediência de uma outra pessoa. Um homem chamado R.C. Sproul, ele diz assim, ouçam com muita mais atenção. Nós somos salvos pelas obras. A gente para assim, o quê? Pelas obras? Aí ele diz assim, vírgula, pelas obras de Jesus somente. Mas então nós somos aceitos pelo Senhor mas através dos méritos da vida e da obediência de uma outra pessoa. É isso que ele está nos ajudando, que essa obediência que nos chama é a nos arrepender do nosso pecado e a crer nele, mas a nossa fé é colocada sobre ele, mas a nossa injustiça, ela é juntamente posta em Jesus, e a sua justiça perfeita, a sua obediência perfeita é colocada sobre nós. Então nós somos aceitos, mas através da obediência e da vida de Jesus, que isso nos liberta de todo o domínio e de toda a escravidão do pecado. E último, eu só queria ler, mas encerrando, aquilo que Paulo fala no mesmo capítulo 6, versículo 22, é que ele diz assim, mas é agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Amém. Eu só queria que a gente finalizasse aqui juntos, eu só queria orar. Ó Senhor, Pai, louvado seja o nome do Senhor, que salva miseráveis pecadores, mas é através da vida do seu Filho, Pai, é através da super obediência dele e da morte dele, Pai, fomos aceitos pelo Senhor, e agora o nosso único representante é somente o seu Filho, mas é Ele quem nos representa diante do Senhor. Amém. Pai, é assim que nós oramos, aqui juntos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos pela vida do pastor, pela mensagem, tem falado em nossos corações, com todos que vieram aqui, foram bem instruídos por Deus para nos
fortalecer a nossa fé, nos ajudar cada dia melhor a nossa vida espiritual. Quero agradecer aos irmãos de novo, ela é da igreja Minnesota, de Matão, né? Filha da nossa igreja. Agradecer a todos os irmãos que aqui esteve conosco, nos ajudou nessa caminhada. E em nome do pastor eu agradeço aos irmãos e está sempre aberta aqui a nossa igreja para o retorno dos irmãos, para cultuar a Deus conosco aqui. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ainda cantar o hino 349, que é promessa. Eu não me dá o embora?
Amém. Eu quero convidar o nosso irmão Josias que nos despeça essa noite, se nos despeça em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por nós estarmos aqui na tua presença. Amém. Ouvimos a tua palavra, Deus, nos ajude, Deus, para que nós possamos por nossa cidade. Amém. Esteja conosco, Deus, esteja com essa igreja, Pai. Amém. Esteja abençoando e capacitando em tudo aquilo que deve ser feito. Amém. Peço, Pai, que nos dê um restante de noite debaixo da tua graça. Amém. Senhor, aos nossos lares, pelos teus cuidados. Amém. Fica conosco, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos ao retorno para os seus lares e tenha uma semana guardada pelo Senhor. Amém? Depois da oração celestial, nós estamos nos despedindo.